Oi pessoal, eu fiquei um tempo sem postar vídeos aqui no canal do YouTube porque eu ando muito atarefado, mas de qualquer forma eu vou estar sempre tentando postar novos assuntos para você poder compreender como usar a língua inglesa a seu favor. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre as chamadas Tag Questions. Apesar de no blog Inglês no Teclado eu já ter falado sobre como usar as Tag Questions e exemplos de como montar frases usando as Tag Questions, resolvi fazer um novo vídeo porque uma parte dessa explicação não está presente no post no blog Inglês no Teclado. Então vai seguindo aí e não se esquece de inscrever no nosso canal para ficar super ligado nos nossos próximos vídeos. Antes de eu falar sobre como usar as Tag Questions e como funciona a técnica das Tag Questions, a gente tem que entender para que elas servem. A primeira finalidade das Tag Questions é para fazer perguntas de uma maneira indireta. Por que fazer perguntas de uma maneira indireta? Às vezes porque você não quer fazer uma pergunta tão direta e soar como uma pessoa enxerida, uma pessoa talvez intrometida. Então esse é um artifício que a gente consegue realizar utilizando as Tag Questions. Um segundo propósito para as Tag Questions é quando você quer solicitar uma confirmação. Mas como montar as chamadas Tag Questions? Para que você domine o uso de Tag Questions, é necessário que primeiro você domine os tempos verbais em inglês. Por isso, eu sugiro que você dê uma lida nos posts no blog Inglês no Teclado e faça uma pequena revisão sobre os tempos verbais em inglês. Isso vai ser muito importante para poder dar uma base de como montar as chamadas Tag Questions. Você deve ter percebido que eu peguei a primeira frase e, me baseando na primeira frase, procurei entender qual seria a tag question associada àquela primeira frase. Bom, a dica que eu tenho é muito simples. Você vai pegar essa primeira frase e vai usá-la como se ela fosse parte de uma resposta relacionada a uma pergunta. Por que isso? Porque você irá procurar a pergunta associada a essa resposta. Então, no exemplo, she likes milk. Qual seria a tag question? Bom, não sei se ficou claro esse exemplo que eu dei nesse vídeo. Vamos tentar agora explicar novamente como isso funciona. Eu dei o seguinte exemplo. She likes milk. E aí eu quero que você insira a tag question associada a essa frase. A dica que eu dei para poder descobrir qual a tag question foi a seguinte. A gente pega a primeira frase e a gente faz de conta que ela é uma resposta de uma pergunta. Se você tivesse a seguinte resposta. She likes milk. Que na verdade seria yes, she likes milk, mas a gente simplesmente desconsidera a partícula yes. Então se a gente tivesse a frase yes, she likes milk, como resposta de uma pergunta, qual seria a provável pergunta relacionada a essa resposta? Yes, she likes milk. Muito possivelmente a pergunta seria does she like milk? E a resposta seria yes, she likes milk. Mas por que a gente está procurando a pergunta? Porque para formar uma tag question, a gente geralmente utiliza um verbo auxiliar que está presente na pergunta. Então, como a pergunta que a gente descobriu relacionada à resposta é does she like milk? O does irá compor a tag question. Agora, um detalhe muito importante. Quando a gente utiliza tag questions, a gente tem que prestar atenção na frase para conferir se ela está na afirmativa ou na negativa. Isso porque se a frase estiver na afirmativa, como por exemplo, she likes milk, a tag question vai estar na negativa. Da mesma forma que se a frase principal estiver na negativa, a tag question vai vir na afirmativa. Então, novamente, a gente tem a frase she likes milk. Qual é a pergunta para essa frase? Does she like milk? Yes, she likes milk. Perfeito. Descobrimos qual é a pergunta dessa frase.
Daniel, como você sabe que essa é a pergunta relacionada à frase? É o que diz. Vale muito a pena dar uma revisada em tempos verbais, porque você vai poder sempre saber qual o verbo auxiliar associado àquela pergunta da resposta. Isso é muito importante para a gente poder construir tag questions. Então, se eu tenho exemplo, she likes milk. Does she like milk? A gente tem um verbo auxiliar does e ele vai compor a nossa tag question. She likes milk, doesn't she? Ou she likes milk, doesn't she? Um macete muito útil que a gente utiliza para poder montar tag questions é analisar uma afirmação e procurar a pergunta que se encaixa para aquela afirmação. Como assim? A gente tem uma frase e a gente gostaria de montar uma pergunta que poderia estar relacionada àquela frase, como se a frase fosse uma resposta. Quer ver um exemplo? Vamos analisar a seguinte frase. I have a dog. Se a gente analisasse essa frase como uma resposta, como poderia ser a pergunta relacionada a essa frase? Do you have a dog? Repare a resposta. I have a dog. Bom, muitos de vocês podem perguntar, mas Daniel, tem algo estranho. Para a pergunta Do you have a dog? A resposta não seria yes or no. Sim, a resposta seria yes ou não, como por exemplo, do you have a dog? Yes, I have a dog. Ou então, no, I don't have a dog. No entanto, a gente vai simplesmente excluir as palavras yes e no e vai focar na frase restante. A frase então no começo desse exercício era I have a dog. Então a pergunta poderia ser do you have a dog? Sabe por que a gente procura a pergunta relacionada a essa frase? Porque a ideia aqui é poder montar a tag question baseando-se na pergunta da frase. Então, novamente, você tem que ter a frase, procurar a pergunta relacionada à frase, e então dessa pergunta você consegue extrair a tag question. Como eu disse no começo desse vídeo, falta um aspecto muito importante sobre as tag questions no post do blog Inglês no Teclado. Que aspecto é esse? Esse aspecto está relacionado à entonação. A primeira entonação vai ser quando a gente estiver fazendo uma pergunta indireta. Já a segunda entonação vai ser para o caso das confirmações. Oh, so you went out with Mary, didn't you? They have a baby, don't they? Percebeu a diferença na entonação entre essas duas perguntas? Vou repetir. Oh, so you went out with Mary, didn't you? Isso é o que eu chamo de pergunta indireta, porque você não quer ser tão direto, então você afirma e espera que a pessoa de fato responda o que aconteceu. Já no segundo exemplo eu disse They have a baby, don't they? Isso significa que eu afirmei algo e aguardo uma confirmação para ver se aquilo que eu disse está correto. Pode não fazer muita diferença na escrita, mas quando estamos falando inglês, isso faz toda a diferença. Outro detalhe que eu tenho que mencionar é que nesse vídeo eu tentei manter um paralelismo com os verbos auxiliares associados às frases. Isso porque esse é o primeiro passo para você compreender como usar tag questions. Isso significa que todas as tag questions estarão associadas ao verbo auxiliar que poderia originar uma pergunta e então a frase? Não, podemos ter casos diferentes. Veja os exemplos.